caríssimos fiéis. Peço desculpas por começar um pouquinho mais cedo o catecismo, mas é em parte para que a capela não fique vazia, como às vezes acontece. Então vamos continuar. Penso que falando de Deus, a gente não se afasta do Nosso Senhor. Nosso Senhor que nos faz entender. A gente estava falando no sermão, né? A importância da inteligência na santificação. Santa Teresinha, o padre que dava o catecismo para ela, dizia: ela é minha teóloga. Tá? Porque a gente só ama o que a gente conhece. Ninguém precisa ser um São Tomás de Aquino, mas precisa entender sobre a luz, né, da fé, penetrar no mistério de Deus. A gente não vai entender a Deus, mas a gente vai mergulhar nossa inteligência em Deus. Isso é indispensável. A gente só pode amar o que a gente conhece. Então já vimos os anjos, estamos vendo a criação, o homem. Qual a criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra? A criatura mais nobre que Deus colocou sobre a terra é o homem. Hoje em dia há uma tendência, assim, bem assim, que vem de maneira meio oblíqua, para botar uma dúvida sobre a separação, a distinção entre o homem e o animal. Então se diz, né, que o animal tem sentimentos, que o animal isso, que o animal aquilo, quem sabe se o animal não tem um pensamento. Teilhard de Chardin dizia que a matéria era pensante. Então todo ora tem graus no ser. Primeira aula que assisti do Corsão, minha mãe levou, tinha 12 para 13 anos. O Corsão falou dos graus do ser. Em cima botou no quadro negro Deus, escreveu luz, ato puro. Depois fez os graus do ser, os anjos, os homens, os animais, as plantas, os minerais. E embaixo botou matéria-prima. Em cima escreveu tudo, embaixo escreveu nada. Há uma gradação. Deus é tudo e o nada, o que está mais perto do nada é a matéria. Hoje eles querem confundir isso na cabeça das pessoas e muita gente se deixa levar por Teilhard de Chardin. Conheço uma senhora que falou para mim: eu perdi a fé lendo Teilhard de Chardin. Não consigo conceber Deus senão como uma energia. Energia é uma coisa inferior à alma humana. Então Deus seria inferior à alma humana. Então, confusão dos espíritos. Por isso que o Dom Antônio Castro Maio falava na questão da calça comprida, ele dizia: o mais grave não é a sensualidade, o mais grave é um pecado contra o espírito. O que é o modernismo? Pecado contra o espírito. Não que o pecado da vontade não seja grave, claro que é. O pecado do ódio de Deus é o pior de todos os pecados. Mas o pecado contra a fé, contra a sabedoria, contra aquilo que deve reger a nossa vida, contra a prudência, são pecados com a gente não se dá muita conta. A gente não se dá conta. E são terríveis. Quem vira modernista perde a fé. Não perde imediatamente a fé. O modernismo é uma heresia que vem pelo lado da filosofia. Então ele vem assim por fora. Então a pessoa pode ser modernista e católico. Porque o modernismo é uma heresia que vem da conjunção de uma falsa filosofia com a fé católica. O presidente perguntou a Dom Lefebvre: o senhor acha que João Paulo II tem a fé? Ele achou, falou assim: eu acho que tem. Por quê? Porque o modernista nem sempre perdeu a fé. Então, a criatura mais nobre que o homem colocou sobre a terra é o homem. É uma gradação. O homem não é uma energia, o homem não é um animal, o homem é uma criatura criada por Deus, a mais nobre na ordem dos seres sensíveis. O que é o homem? É uma criatura racional. O que o catecismo diz? Racional. Ele não diz uma criatura passional, não diz uma criatura capaz de ter arrepio, não diz isso. É uma criatura racional. Por quê? Porque isso que faz a distinção de nós e do animal. O animal também fica contente, o animal também fica cansado, o animal também tem um bom apetite, ou então perde o apetite.
A distinção entre nós e o animal é que nós somos racionais. Composto de corpo e alma. Que é a alma? A alma é a parte mais nobre do homem. Parte mais nobre do homem. Evangelho de hoje. A alma não é mais importante que o corpo. Se Deus dá o alimento aos passarinhos, dá tudo isso, quanto mais dará a vós? Vós sois mais que os passarinhos. Sois mais que os animais. E por que nós somos mais que os animais? Porque temos uma alma espiritual. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual. Terra de Chardin, vocês já ouviram falar dele? Dizia que a matéria era pensante, a matéria progredia e terminava no pensamento. É o pensamento marxista também. O marxista, bom, nem tem alma, né? Mas há um abismo, uma mudança completa. O que é material e o que é espiritual. É impossível que é material, por si mesmo, chegar ao espiritual. Impossível. O corpo é o corpo, a alma é a alma. O corpo nunca será alma e a alma nunca será corpo. Agora, a união do corpo e alma faz o ser humano. A alma é a parte mais nobre do homem, porque é substância espiritual, dotada de inteligência e de vontade. Inteligência desse apetite, chamado apetite racional, que é a vontade. O animal também tem apetite de comer o osso dele, às vezes de raiva, tem tudo isso. Mas o apetite dele não é racional. É puramente sensitivo. O nosso é racional. O nosso apetite, sendo racional, ele tem um nome especial, chamado vontade. Capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Pode-se ver e apalpar a alma humana? Não se pode nem apalpar, nem ver a nossa alma, porque é espírito. Tem uma universidade americana que na frente está escrito assim: conhecer é medir. Absurdo, completamente absurdo. Mas vai medir a alma humana. Quantos centímetros tem essa alma? A alma não tem centímetros. A alma não tem. A alma é espiritual. Morre a alma humana com o corpo, a alma nunca morre. A fé e a mesma razão provam que ela é imortal. A alma é imortal. Eu li num livro um autor que dizia: não, nós somos imortais, então a gente já tem que tomar consciência que nós somos imortais. Nós não somos imortais. A alma é imortal. Nós somos mortais. Que o corpo pode separar da alma. Depois da ressurreição dos corpos, Deus nos dará um corpo, um conjunto, né, corpo e alma, de ressuscitar, e aí seremos imortais por um privilégio, eternamente. Mas o que é imortal no homem é só a alma. É livre o homem nas suas ações? Sim, o homem é livre nas suas ações. E cada qual sente dentro de si mesmo que pode fazer uma ação e deixar de fazê-la, ou fazer antes uma do que outra. O homem é livre nas suas ações. Bom. Explicai com exemplo a liberdade humana. Se eu disser voluntariamente uma mentira, sinto que poderia deixar de dizê-la e calar-me, e que poderia também falar de outro modo, dizendo a verdade. Daqui alguns tiram a consequência de que a liberdade humana inclui necessariamente a ideia de pecado. Eu posso pecar, por isso eu sou livre. Não, não é isso que o Papa quer dizer. Só um exemplo que nos faz perceber que a gente é livre. Porque para os que dizem assim, então Deus seria menos livre do que nós, que é absurdo. Liberdade foi dada para a gente ir para um movimento próprio, interno, para Deus. Se a gente usa dessa capacidade para se afastar de Deus, nós seremos punidos. Então nós não temos a liberdade moral de fazer o que a gente quer. Não temos a liberdade moral de mentir. Não deve mentir. Porque se diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus, e de gozá-lo eternamente,
perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. A alma humana é espiritual, Deus é puro espírito. Deus é puro espírito de uma maneira que transcende completamente a nossa alma. Porque nossa alma tem suas limitações, Deus não tem limitação. Nossa alma foi criada, Deus é incriado. Nossa alma existe por um outro, Deus existe por si mesmo. Mas existe uma semelhança. Uma imagem, né? A imagem de Deus. Mesmo nas criaturas irracionais, tem algo que fala de Deus. Em nós, mais devido à nossa natureza. A humana é espiritual, racional, Deus conhece. Deus é a inteligência infinita, Deus é o conhecimento infinito, Deus ultrapassa tudo que a gente pode imaginar. Todas as qualidades que nós podemos perceber de maneira detalhada, Deus as tem numa unidade completa. Deus é a verdade, Deus é a bondade, Deus é a sabedoria, Deus é a eternidade. Deus é indizível, inefável. Inefável é uma coisa que a gente não pode dizer. A gente não pode, é impossível dizer Deus. A gente fala de Deus, mas a gente não diz Deus. Deus ultrapassa todo conceito, tudo que a gente pode dizer. Porque a alma humana é espiritual e racional, livre nas suas ações, capaz de conhecer e de amar a Deus. Deus ama e se conhece. Deus, se conhecendo perfeitamente, gera o Verbo. E amando o Verbo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o Verbo amando o Pai, daí procede o Espírito Santo. Então Deus é conhecimento e amor. E gozá-lo eternamente. Deus é de uma alegria infinita. Nada pode alterar a alegria de Deus. Nada, nada. Nem mesmo nossos pecados. Os pecados não alteram a beatitude de Deus. Nosso Senhor quis pagar pelos nossos pecados, porque Ele quis fazer um ato de justiça. Mas não porque Deus tinha perdido a sua alegria. Deus não perde a sua alegria. Perfeições que em nós refletem um raiozinho da infinita grandeza de Deus. Em que estado Deus criou nossos primeiros pais, Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva no estado de inocência e de graça, mas depressa o perderam pelo pecado. Nós podemos perder também. De Santa Teresinha se confessou e o padre no final falou para ela: minha filha, agradeça a Deus, pois eu lhe digo, em nome de Deus, você nunca perdeu a sua veste batismal. Você nunca pecou mortalmente. Foi feito uma confissão geral. Eu lhe digo, em nome de Deus, agradeça a Deus. Você não merece. Você teve uma família que te protegeu. Nada que a gente tem a gente merece. Mas saiba que Deus te deu essa graça. Adão e Eva perderam. E dificilmente uma alma passa nessa vida sem perder essa veste batismal, infelizmente. Mas se a gente pecar, Santa Teresinha dizia, não é porque eu nunca pequei mortalmente que eu tenho tanta confiança em Deus. Mesmo se eu tivesse na minha consciência todos os pecados que você pode imaginar, eu iria para Deus com a mesma confiança, sabendo que tudo isso seria como uma gota d'água lançada no braseiro ardente. Então ela tinha noção. Não é o pecado que impede a gente ir para Deus. É o nosso orgulho. É a falta de contrição. É a falta de desejo de Deus. A falta de conhecimento e de amor de Deus. Daí a importância de fazer meditação. O que é meditação? É um tempo que a gente dá para conhecer e amar a Deus. E é necessário. Quem não faz meditação, Deus é uma noção. É uma ideia, é uma coisa. Mas não é a vida da pessoa. Se a pessoa faz oração, se a pessoa se aplica a conhecer a Deus, é outra coisa. Ele começa a ter um conhecimento na obscuridade da fé. A gente vai entender a Deus. Ninguém pode entender a Deus. Na obscuridade da fé, ele se aproxima de Deus. Ele sabe algo de Deus, mesmo se ele não sabe exprimir. Mas que fará que quando alguém disser uma coisa errada sobre Deus, ele vai dizer, isso não. Isso não é assim. Em que estado Deus criou nossos primeiros pais? Estado de inocência e graça. Além da inocência e da graça santificante, concedeu Deus a nossos primeiros pais outros dons. Além da inocência e da graça santificante,
Deus concedeu aos nossos primeiros pais outros dons, que eles deviam transmitir juntamente com a graça santificante a todos os seus descendentes. E eram a integridade, isto é, a perfeita sujeição dos sentidos à razão. Eles não tinham tentação de impureza, não tinham tentação de gula, não tinham preguiça, não tinham nada disso que vai contra a nossa razão. Nada. Os sentidos inteiramente sujeitos à razão. Tem alguns santos que receberam uma graça especial. São Bento teve uma tentação terrível contra a pureza, se lançou num espinheiro e depois daquele dia nunca mais teve tentação. Uma graça especial. São Tomás de Aquino teve a mesma coisa. A Teresinha diz que nunca teve tentação contra a pureza. Uma graça especial. Mas devido a uma grande generosidade da parte desses santos. Adão e Eva não tinham por natureza, por estado, né? Então eram a integridade, isto é, perfeita sujeição dos sentidos à razão, a imortalidade, não deviam morrer, a imunidade a todas as dores e misérias, não tinham dor de dente, não tinham dor de cabeça, não tinham febre, não tinham nada, nada, má digestão, não tinham nada. E a ciência proporcionada ao seu estado, sabia tudo que ele precisava. Ia fazer uma cadeira, pegava e fazia a cadeira. Ia fazer uma cabana, fazia a cabana. Precisava fazer outra coisa, fazia. Não tinha a menor dificuldade. Não precisava aprender com alguém, precisava ser ajudante pedreiro para virar pedreiro. Já era pedreiro. Qual foi o pecado de Adão? Foi um pecado de soberba e de grave desobediência. O mundo moderno é incitado a repetir o pecado de Adão e Eva. As universidades voltam o homem contra Deus. Declaração dos direitos do homem. O Solefra diz, não, tem que estudar os direitos de Deus. Deus fez os 10 mandamentos. O que são os 10 mandamentos? São 10 deveres. E a ONU faz a lista dos direitos. Deus não fez a lista dos direitos. Deus fez a lista dos deveres. E falar em direito insufla, né? Não que a gente não tenha direitos. Temos. Mas nossos direitos são ligados aos nossos deveres. O direito do pai de família de educar os seus filhos está ligado ao dever que ele tem de cuidar do filho. Os direitos estão ligados aos deveres. Os deveres precedem os direitos. E hoje o mundo moderno pega o caminho contrário. O pecado de Adão foi um pecado de soberba e de grave desobediência. Ele falou, não faz, ele fez. Desobediência. Então o filho, quando desobedece o pai, ele repete um pouquinho o pecado de Adão e Eva. Quando desobedece, não sei, o monge desobedece a regra de São Bento, refaz a sua maneira o pecado de Adão e Eva. Quando o mundo moderno decreta que o aborto está legalizado, que o divórcio é legalizado, ele refaz o pecado de Adão e Eva. Deus fala, não pecar contra a castidade, ser fiel no casamento, que o homem não separa que Deus uniu, eles separam que Deus uniu. Deus diz não matar, eles matam com o aborto. Diretamente contra a lei de Deus. Qual foi o castigo do pecado de Adão e Eva? Adão e Eva perderam a graça de Deus e o direito que tinham ao céu. Foram expulsos do paraíso terrestre, sujeitos a muitas misérias na alma e no corpo e condenados a morrer. Perderam a graça de Deus. Perderam o direito de ficar no céu. Se Adão e Eva não tivessem pecado, ficariam livres da morte? Se Adão e Eva não tivessem pecado, mas tivessem conservado fiéis a Deus, depois de uma permanência feliz e tranquila neste mundo, teriam sido levados por Deus ao céu sem morrer, para gozar uma vida eterna e gloriosa. Estes dons eram devidos ao homem? Não. Inteiramente gratuitos. Então, quando Deus os tirou, Deus não fez nenhuma injustiça. Deus tinha dado em acréscimo, Adão pecou, retirou. Olha, nós não temos direitos diante de Deus. Não temos nem direito a dizer eu não posso morrer, eu quero a minha vida, Deus não pode tirar a minha vida. Não temos direitos de nada. Somos criaturas. Temos direito em relação aos outros, em relação a Deus. Quem somos nós? Esses dons não eram devidos por nenhum título ao homem,
mas eram absolutamente gratuitos e preternaturais. Por isso, tendo Adão desobedecido ao preceito divino, Deus pôde, sem injustiça, privar deles Adão e toda a sua descendência. Esse pecado é próprio somente de Adão? Esse pecado não é só de Adão. Coisa, grande mistério. Mas é também nosso. É que está o mistério. Embora por diverso título, é próprio de Adão porque ele o cometeu como um ato da sua vontade. Por isso nele foi um pecado pessoal. Ele é nosso porque, tendo Adão pecado como cabeça e fonte do gênero humano, é transmitido por geração natural a todos os seus descendentes. E para nós isso é o pecado original. Se o presidente de um país declara uma guerra louca, o país todo sofre. Se a Dilma começa a dar dinheiro para os comunistas, o país todo sofre. Depois vem outro governo que faz uma loucura, todos nós sofremos. Por quê? O pecado da cabeça repercute nos que estão abaixo. É a lei da natureza. O pai de família perde o emprego, toda a família que sofre. Como é possível que o pecado original se transmita a todos os homens? O pecado original transmite-se a todos os homens, porque tendo Deus conferido ao gênero humano, em Adão, a graça santificante e os outros dons preternaturais, com a condição de que ele não desobedecesse, e tendo ele desobedecido na sua qualidade de cabeça e pai do gênero humano, ele tornou a natureza humana rebelde a Deus. As 4 feridas do qual falávamos sobre Lefebvre, foi o tema do retiro, as 4 feridas, depois virtude correspondente, depois o meio de sair do pecado e chegar à santidade, que é a cruz de Nosso Senhor, que é Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele pecou como cabeça, toda a natureza humana se tornou rebelde. A gente vê, criança pequenininha já tem inveja do irmãozinho, ela tem uma possessão das coisas, ela pega, não quer entregar, ela desobedece, ela grita, esperneia. Pecado original. Por isso a natureza humana é transmitida a todos os descendentes de Adão, no estado de rebeldia contra Deus, privada da graça divina e dos outros dons. Contraem todos os homens o pecado original? Sim, todos os homens contraem o pecado original, exceto a Santíssima Virgem, que dele foi preservada por Deus com singular privilégio na previsão dos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Depois do pecado de Adão, já não poderiam os homens salvar-se? Depois do pecado de Adão, os homens já não poderiam salvar-se se Deus não tivesse usado com eles de misericórdia. Qual foi a misericórdia de Deus? Foi lhes prometer logo a Adão um Redentor divino, o Messias, e enviá-lo ao seu tempo para libertar os homens da escravidão do demônio do pecado. E hoje o mundo se volta de novo a se pôr voluntariamente debaixo da escravidão do demônio do pecado. O satanismo se espalha e os pecados se propagam de maneira impressionante. Toda parte. Culpa de quem? Dos homens. Quem é o Messias prometido? O Messias prometido é Jesus Cristo, como nos ensina o 2º artigo do Credo. Então, terminamos esse capítulo. Só uma palavrinha. Quando esse autor, do qual a gente falou, Gustavo Corsão, esse artigo 7, que vem na introdução do missal. Então, ele foi, no Brasil, foi o primeiro a reagir, ao menos publicamente. Pois bem, ele tinha razão. A prova é que Paulo VI mandou modificar o artigo 7, mas não modificou a missa em função da modificação desse artigo. É um artigo que vem na introdução do missal e define a missa da mesma maneira que os protestantes. E a missa nova, ela é de inspiração protestante. A gente não deve ir à missa. Às vezes as pessoas perguntam, Monsenhor Williamson agora pode ir à missa nova? Claro que não. Claro que não. Missa nova é a missa protestante, a missa heretizante, a missa que conduz à heresia. Mas dizer que toda missa nova é um sacrilégio, ela é ocasião de sacrilégio, sim. Dizer que todas elas são sacrilégio. O próprio do liberalismo é fazer as coisas assim, chega na beirada do precipício e para ali. Os outros caem, mas ele vive numa zona que não é nem branco nem preto, uma zona ruim, uma zona
no meio de uma neblina que cega as pessoas. Então, penso que dizer que toda missa nova é sacrilégio, eu acho que é exagerado. Aquela ocasião para inúmeros sacrilégios, eu acho que é o que a gente deve dizer. Senão, eu teria que dizer que Monsieur Lefebvre deixou os seminaristas de Econa, nos primeiros anos, cometerem sacrilégios. Eu acho que seria um pouco ousado dizer isso. Quer dizer que Monsieur Castro Maier deixou membros da TFP comungarem na missa nova, entravam só para comungar e saíam, a participação à missa. Se a missa é um sacrilégio, comungar na missa nova é sacrilégio. Eu acho um pouquinho excessivo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X e São Pio V, rogai por nós.